Porque nós não queremos nem mais um neste país. É por isso que não queremos reagrupamento. É por isso que não queremos reagrupamento. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. Se a ideia é convencer toda a gente de que há imigrantes a mais em Portugal para que passe a haver menos, a operação está a ser um sucesso. Não porque a maioria das pessoas esteja convencida, mas porque estamos em vias de começar a ter saldos migratórios negativos. Mais gente a sair do que a entrar é o que se prevê já para este ano. Enquanto a AD e Chega apertavam as leis da imigração, da nacionalidade e do retorno, crescia exponencialmente o número de imigrantes a sair da segurança social para ir para outros países da Europa ou para serem recrutados para o mercado de trabalho informal. E crescia o número de portugueses, 2/3, que acha os imigrantes bons para a economia. O mesmo estudo, feito pelo ICS para o Expresso e para a SIC, revela que para os portugueses a imigração está longe de ser um dos principais problemas. Antes disso, vem a corrupção, a saúde, a governação, a habitação e o custo de vida. Só depois, indicada por 4% dos inquiridos, aparece a imigração. Mas a verdade é que ficou mais difícil entrar, mais difícil legalizar-se, mais difícil reagrupar a família e integrar-se na sociedade, o custo de vida ficou mais alto e os ordenados não acompanham. Neste contexto, não se estranha que mais de 160 mil imigrantes tenham deixado a segurança social. O trabalho no Expresso foi escrito por Joana Pereira Bastos e Raquel Moleiro. Neste episódio, conversamos com a Raquel Moleiro. Caro gestor de conta, stop. Solicito crédito pessoal, stop. Máxima urgência, stop. Manuel, stop. Caro Manuel, stop. Agradeço o seu telegrama, stop. Por que não faz online, stop? Online, stop. Sim, stop. Na app Caixa Direta, stop. Caixa, stop. E aprovam rápido, stop. Mais rápido do que um telegrama, stop. É mais fácil andar para a frente quando confiamos no que está para trás. Peça o seu crédito pessoal na app Caixa Direta e receba a resposta em minutos. Caixa, 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Raquel Moleiro. Portugal continua a precisar de mão de obra imigrante, chegam cada vez menos, confirma o próprio governo, e agora também há cada vez mais a sair? Parece que sim. De acordo com os dados que o Instituto de Segurança Social deu ao Expresso, há cada vez mais cessações de inscrições ativas de trabalhadores por conta do outrem na Segurança Social. Em 2025, os abandonos aumentaram 66%. E a maioria terá saído de Portugal para outros países europeus, mais ricos, economicamente mais favoráveis, ou, mantendo-se no país, estarão a trabalhar de uma forma informal. Sem vínculos laborais, sem vínculos ao Estado, não é? E aqui no com menores submundo, condições e não pagando impostos nem contribuições sociais. Sempre perguntado, é evidente que há um número significativo de imigrantes que está a deixar o país à procura de melhores condições, isso sempre foi existindo, parece que agora existem maior número. A questão é, essas condições já existiam e eles ainda assim foram ficando por cá. O que é que os leva agora a querer sair? Portugal tinha grandes vantagens para os imigrantes que chegavam cá, e tinha muito a ver com a documentação, que se falava da facilidade de obter documentação em Portugal. Não era só a facilidade, ou seja, era relativamente fácil legalizar através das manifestações de interesse, não é? Apesar de depois demorar uma eternidade a conseguirem, na verdade, a autorização de residência. Mas enquanto estavam cá... Exatamente. O pedido da autorização, não é? Dava-lhes um estatuto minimamente legal, regular em Portugal. Cá dentro, não é? Não podiam ir para outros países, mas podiam ficar cá dentro. Pronto, e por isso iam continuando a sua vida e tinham trabalho, porque trabalho há, exato, não é? Sempre o mercado de trabalho que puxa as pessoas. E Portugal, em termos legislativo, era favorável também, e os imigrantes sentiam-se bem-vindos. Em termos económicos, não era o melhor, nunca foi, não é? Também não é para os aqui, exatamente, não é só nesta área, mas também havendo trabalho e comparando se calhar com a vida que eles trazem dos países de origem, era suficiente, dava-lhes a estabilidade de permanecer num país legais. Onde havia também mais exatamente, tolerância, não é? E onde havia tolerância. Mudou muita coisa nos últimos anos.
As leis, principalmente nos últimos meses, mudaram muito. E isso é o que eles falam mais. A confusão legal que eles falam. Parece que mas tudo olhando está para a o que mudar. dizem os representantes que tu falaste, vocês falaram no texto com os representantes quer de imigrantes indostânicos, quer com imigrantes brasileiros, é legítimo concluir, eu li o texto, que há razões diferentes a fazer sair uns outros, ou pelo menos cada um deles aponta coisas diferentes? Há diferenças entre as comunidades, não necessariamente razões, mas Claro. há diferenças entre as comunidades. Nós notamos, pelos dados que nos mandaram por nacionalidades, que, por exemplo, em 2025 triplicaram a saída dos indostânicos, que nós sabemos que são os que estão, em maioria, na agricultura, por exemplo, também na restauração, na hotelaria. Desapareceram, não é, da segurança social. Foi o triplo em relação de 2024 para 2025. E esses, dizem-nos os representantes tanto da Casa da Índia como o Ranuddin, que é do Bangladesh, que nos dizem que esses saíram de Portugal. Efetivamente estão a sair de Portugal, estão a ir para a Espanha, para a Holanda, para a Itália, para a Suécia, para a Dinamarca, e é engraçado que eles são contratados cá. Muitos deles saem de cá com contrato, uma coisa que muitas vezes também não têm facilidade cá de obter, ou pelo menos um contrato de 1 ou 2 anos, já assinado, que lhe dá alojamento, que inclui alojamento, e um salário superior ao que têm cá. Portanto, melhores condições, claramente. Portanto, o que leva os indostânicos a sair é melhores condições de trabalho. Sim. E eles saem mesmo, não ficam cá numa economia informal, que, pelo que estou a perceber do que me estás a dizer, é o que acontece mais com os imigrantes brasileiros. Deixa-me só dizer-te uma coisa em relação aos indostânicos, e que em relação aos brasileiros também acontece, a maioria deles estão legais em Portugal. Certo. Ou seja, eles não se vão embora porque não têm a documentação. A maioria, não estamos a falar de todos, obviamente, mas a maioria são pessoas que têm autorização de residência. Claro. Mas Portugal já não os prende cá. Aliás, eles estavam inscritos na Segurança Social e que agora deixam de estar na Segurança Social. Estamos a falar de 162 mil em 2025. Exatamente. Mas ainda assim, no caso dos brasileiros, há mais a saírem para... Sim, o que a Casa do Brasil nos diz é que sim, que há também brasileiros a sair do país, principalmente para a Espanha. Aliás, o Expresso já fez uma reportagem sobre isso. Alguns também a voltar ao Brasil, mas muitos a sair também para a Espanha. Mas o que eles notam mais é uma entrada na informalidade. Ou seja, estão a cessar os vínculos com a Segurança Social, mantêm-se em Portugal, estejam legais ou não, mas estão a ir para a informalidade. Deixam de ver vantagens em estar a fazer descontos. Exato, porque se não vão poder legalizar-se, aliás, o próprio diretor do Observatório das Migrações chama a atenção para isso, na entrevista que vocês fazem. Ele estranha um número tão alto, mas acha pouco plausível que as pessoas tenham ido todas embora. É a economia paralela onde os trabalhadores têm menos direitos, e não é assim que está a engordar, não é? O Pedro Góis, que é o diretor do Observatório, acredita que sim, que não estão a ir tantos embora, não é? Estarão a ir alguns, mas que não estão a ir todos, claramente, e neste caso dos números do Brasil que são tão grandes, porque não existem grandes alarmes de falta de mão de obra, não é? Senão já estávamos a ouvir as confederações todas a bradar aos céus, não é? Eles vão dizendo que precisam de mais, mas não há, claramente essa noção de alarme. Ou seja, o que ele acha é que as mudanças legais que empurraram muitas destas pessoas para esta parte mais informal. Ou seja, os imigrantes estavam cá e faziam descontos e estavam a trabalhar, etc. Mas aqueles descontos contavam, por exemplo, para o tempo para a obtenção de nacionalidade. Ou para depois mandar vir a família. Eles já perceberam que é extremamente difícil mandar vir a família. Não compensa estar ligados, porque também não existem acordos entre a Segurança Social Portuguesa e a dos países de origem. Por isso aquele dinheiro que eles na verdade estão a descontar, descontar para os outros. Exatamente, nunca serão para eles. Esses que ficam mas na economia informal, existem também alguns que têm dificuldade em legalizar-se. Está a dizer que muitos deles estão legalizados, né? Mas há outros que chegaram tipo em 2024 ou 2023 pensando que iam conseguir legalizar-se e afinal percebem que não vão. Sim, também há, mas o que nos dizem é que os que ficaram ilegais, ou seja, aqueles que pediram autorização de residência e que não a obtiveram, ou que já tiveram e agora nas renovações, que era uma coisa que não acontecia até agora, mas que agora na renovação deixaram de ter, muitos desses vão-se embora e tentam, na verdade, já perceberam que Portugal não resulta e que vão para outros países tentar. Ou regressam ao país de origem. Para estarem ilegais, não ficam em Portugal. Como é que a fiscalização, aliás, a fiscalização não é como é que não funciona mesmo em locais de trabalho, não é quase inexistente e com cada vez mais imigrantes irregulares este mercado tem tendência para crescer?
O Pedro Góes, do Observatório, diz que sim. É o que ele acha. Acredita que este mercado informal vai crescer. Estamos a falar dos trabalhadores que com menos condições, mas não pagam segurança social, nem pagam impostos, mas também é verdade para os empregadores que é tudo muito mais barato também, não é? Portanto, claro. Há aqui um win-win. E sim, e estarão muito mais para quem trabalha na área do tráfico de seres humanos e etc. Sabe que estas pessoas agora estão muito mais sujeitas a pronto, aceitam tudo, não é? Exatamente, a serem enganadas, porque não têm um vínculo, ou seja, não têm como provar de que estavam a trabalhar, não há nada, trabalham informalmente. Para fechar a nossa conversa, pergunto se o saldo positivo no fluxo migratório que tem acontecido nos últimos anos deixar de existir a partir de agora, e a ideia que existe é que em 2026 pode já ser negativo. Isso quer dizer que vamos ter novamente um problema demográfico sério para o qual vamos ter que olhar. Com a imigração quase que nos esquecemos que este problema existe. Nós sempre tivemos um problema demográfico, não é? Andámos se calhar, os últimos anos a perceber que temos aqui alguém a dar-nos, exatamente, os últimos dados do INE, por exemplo, que saíram a semana passada, não é? Mostrou-nos que o crescimento populacional que existiu foi unicamente, exclusivamente devido à imigração. Teríamos descido os 10 milhões sem os imigrantes. E assim estamos em 11 milhões e exatamente, ou seja, teria diminuído em cerca de 25 mil se não contássemos com o contributo da imigração. Mas a verdade é que continuamos a envelhecer e se continuam a sair pessoas, não é? Se estas saídas continuam, são pessoas em idade ativa, não é? Que poderiam constituir família aqui, integrar-se, etc. e contribuir para a população, e não o estão a fazer, e não o vão fazer. E é muito engraçado, o Pedro Góes dá um exemplo que é do Japão, um dos países mais envelhecidos e que está com problemas também na relação com os imigrantes, sempre teve, e hoje não tem, falta-lhe mão de obra. Exatamente. O Pedro Góes fala de coisas muito interessantes, como eles já não conseguem manter as lojas 24 horas abertas, 24 horas, porque não têm pessoas. Já não conseguem ter pessoas que coloquem os produtos nas lojas. Não há prateleiras. Exato, nas prateleiras. Não têm pessoas para cuidar dos idosos. Um problema que Portugal problema que nós já temos também já tem, e que depende quase exclusivamente da imigração. Mas o que o Pedro Góes diz é que o Japão só está há uns anos à frente de Portugal. Em termos de envelhecimento da população. Sim, são uns anos. Não, isto não é uma realidade absolutamente distante, não é? E que quanto mais imigrantes deixarmos sair, mais depressa lá chegaremos. Sexta-feira, dia de nova edição do Expresso nas bancas, disponível online em exclusivo para assinantes. Na manchete, o tema que tratamos neste episódio. Também a notícia: Estados Unidos querem parar obras ambientais nas lajes. Lisboa vai ter nova mega sala de espetáculos. Álvaro Covões, dono do festival Nós Alive e do Campo Pequeno, vai construir a segunda maior sala da capital. No domingo, abrimos a revista para lhe falar da vida de cão, com direito a bolo de aniversário, spa, fisioterapia, brinquedos, luxos que estão disponíveis para animais de estimação, são vistos pelos donos como fazendo parte da família. A sonoplastia deste episódio foi de Gustavo Carvalho. Até domingo, fique bem, tenha um bom dia, um bom fim de semana. Caro gestor de conta, stop. Solicito crédito pessoal, stop. Máxima urgência, stop. Manuel, stop. Caro Manuel, stop. Agradeço o seu telegrama, stop. Porque não faz online, stop. Online, stop. Sim, stop. Na app Caixa Direta, stop. Caixa, stop. E aprovam rápido, stop. Mais rápido do que um telegrama, stop. É mais fácil andar para a frente quando confiamos no que está para trás. Peça o seu crédito pessoal na app Caixa Direta e receba a resposta em minutos. Caixa, 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.